Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu nunca fui um bom marido para Esther. Nunca. Tanto que cansei de trair a minha mulher. Isso desde o comecinho do nosso casamento. Olha, não sei dizer o que acontecia comigo, sabe por quê? Porque eu gostava dela. Quando a pessoa não gosta, fica mais fácil de entender, arranjar caso aqui, mas eu sempre gostei da Esther. Gostava e muito. Só que não sei, parecia que eu tinha necessidade de me envolver com outras mulheres. Como se eu precisasse, sei lá, provar alguma coisa para mim mesmo. Lá na empresa onde eu trabalhava, por exemplo, tinha uma moça com quem eu já andava envolvido. Isso fazia tempo. Ela gostava de mim, tanto que queria que eu me separasse da Esther para ficar só com ela. Só que eu jamais seria capaz. O problema é que esse meu caso acabou parando nos ouvidos da minha mulher. E é claro que deu a maior confusão. A maior saia justa. Não gosto nem de lembrar. Até porque, além de ser flagrado na traição, tinha também a consciência que pesava. Tem gente que acha que não, mas mesmo quando a gente trai, não deixa de ficar com aquele remorso. Só que mesmo assim, para minha sorte, minha mulher no final me perdoou. Lembro como se fosse hoje. Só que naturalmente impôs condições. Emílio, desta vez eu vou te perdoar. Mas se eu descobrir que você aprontou de novo, você não pense em outra oportunidade, porque ela não vai existir, hein? É a primeira e a última vez que eu te perdoo. Está me ouvindo? Nessa época a gente não tinha filhos. Nada que me prendesse a ela, a não ser aquela casa. Só que mesmo assim, eu sabia que ela gostava de mim. Eu sabia disso. E foi só por isso que ela me deu aquela chance. Porque olha, sei o quanto foi difícil para ela. O problema foi que eu persisti no erro. Sabe, hoje em dia, eu fico pensando no que eu fiz e no que eu não fiz. E sabe, juro por Deus, eu não consigo entender a minha cabeça. Mesmo depois de descoberto o meu caso com a outra, e mesmo a Esther tendo me perdoado, eu não me afastei da Vera. Para dizer que não me afastei, a gente parou de se encontrar 2 semanas, no máximo. Depois continuamos saindo, se vendo, e adivinha? Minha mulher descobriu outra vez. Ela já devia estar de olho. Claro, me vigiando. De modo que não foi preciso muito tempo para que tudo viesse à tona outra vez. E dessa vez não teve conversa. Não teve perdão. Aliás, ela já tinha avisado. A Esther ficou tão revoltada. E quer saber, não tira o direito dela. Ela ficou tão revoltada que me tocou de casa só com a roupa do corpo. Só depois de alguns dias que eu consegui entrar em casa de novo, mas só para fazer a minha trouxa. Repito, foi bem feito para mim. Até porque ela tinha avisado. Eu não soube aproveitar a oportunidade que ela tinha me dado, de qualquer maneira. Sem outra alternativa, fui direto morar com a Vera. Só que de saída, sabe, de saída eu percebi que... Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente sabe que uma coisa é se encontrar de vez em quando, namorar. Ou então ter um caso com uma pessoa como era. Só que outra bem diferente é conviver todo dia. Viver com a outra pessoa debaixo do mesmo teto.
Eu acho que foi só aí que eu percebi que a Vera tinha um gênio muito, mas muito, muito forte. Não é que não tenha percebido, mas, repito, uma coisa é você tolerar ali, sabe? Até porque não vai conviver com a pessoa, não vai dormir na mesma cama toda noite. Outra coisa é ter que ficar ali do lado e... Sem contar que tinha outro problema. A mãe dela morava junto. E também um filho que ela tinha do casamento. Porque ela também tinha sido casada e tinha terminado o casamento com o ex já fazia alguns anos. Nenhum dos dois me aceitou bem naquela casa. Verdade seja dita. E não é para arranjar desculpa, não. Eu senti desde o primeiro dia que a única pessoa que a princípio gostava da minha presença ali era a Vera. A mãe dela não foi com a minha cara e muito menos o menino. Só que o problema não era só esse. Quer dizer, esses eram alguns dos problemas, mas tinha um outro pior. O problema maior, na verdade, era que eu gostava da minha mulher e sentia demais a falta dela. Tudo bem que tem muita gente que não vai entender. Muita gente vai perguntar, mas se gostava, por que traiu? Pois é. Eu não tenho resposta para isso. Mas juro por Deus, eu gostava demais dela, tanto que sentia uma saudade. Olha, tinha noites que eu não pegava no sono, de tanta falta que eu sentia dela. Para resumir, depois de 3 meses juntos, não mais do que isso, meu relacionamento com a Vera foi pro espaço. De modo que eu acabei indo embora da casa dela também, a exemplo do que já tinha feito em relação à minha ex-mulher. E aí mais um problema. Eu não tinha onde ficar. Tanto que depois de alguns dias, pulando na casa de um amigo para a casa de outro amigo, acabei indo morar de favor na casa de um primo. E olha, na casa desse primo, minha vida também não foi fácil. Primeiro porque eu me senti um intruso, exatamente como lá na casa da Vera. É duro você não ter liberdade para fazer nada numa casa, até para comer uma fatia de pão. Eu não me sentia à vontade. Até que depois de algum tempo, eu, ali no meu quarto, quando de repente bateram na porta, era a mulher do meu primo, querendo me avisar que a Esther estava ali na sala, querendo conversar comigo. Olha, eu estranhei porque, sabe, ela tinha me enxotado de casa. Foi a maior surpresa. Estremeci por inteiro quando fui até a sala e me vi diante dela. Ô Esther, que surpresa? Aconteceu alguma coisa? Oi, Emílio. Tudo bem? Tá, quer dizer, tudo bem, na medida do possível, mas a gente começou a conversar. A mulher do meu primo foi até a cozinha, trouxe um café para nós, até que pelas tantas, a Esther falou: me contaram que você está aqui morando meio de favor com esse teu primo. E foi então que eu resolvi te procurar. Não sei se você sabe, mas eu mudei daquela casa onde a gente morava. Achei melhor não renovar o contrato do aluguel, porque o dono queria subir o valor, aí eu fui atrás de outra casa, mais em conta. Ela me contou que continuava morando no bairro. Essa outra casa era perto, não era longe. Era um pouco mais afastado, mas no mesmo bairro. A casa em questão era de parede e meia, com outra casinha. E essa outra casinha, segundo ela, estava desocupada. E foi justamente por isso que ela tinha me procurado, para ver se eu não queria morar ali naquela casa que fazia parede com essa outra casa que ele estava ocupando. Olha, nessa hora não vou negar que eu senti aquele lampejo de esperança.
Porque na minha cabeça, sabe o que rolou? Ela tá querendo a minha volta. Tanto que eu falei, Esther, deixa ver se eu entendi. Você tá querendo que eu volte para casa, é isso? Não, Emílio. Não é isso. Não confunda as coisas. Eu vim aqui conversar com você porque soube da tua situação e eu sei como é ruim a gente morar numa casa que não é da gente. E aí, como surgiu a oportunidade, fica de parede e meia com a peça onde eu moro. O aluguel é bem baratinho se você quiser. Eu também posso te ceder uns móveis lá, pelo menos no começo, mas é só isso. Tô te estendendo a mão, mas... Para resumir, não precisei nem de muito tempo para pensar. Aceitei aquela opção que ela me dava, aquela sugestão, aquela oferta, na verdade, mesmo tendo ficado meio decepcionado, confesso. Porque, repito, quando ela começou a falar, e falou que queria que de repente me dar, eu logo pensei numa oportunidade de volta. Não vou negar, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Só que depois ela me jogou aquele balde de água fria. Só que de qualquer maneira, ela tinha razão. Seria melhor morar numa peça, mesmo que fosse uma pecinha minúscula, do que ficar ali atrapalhando a vida do meu primo, da mulher dele, enfim. Pedi uns dias para pensar, até para dar uma olhada na casinha, na peça que ela tinha. No fim, falei com o dono e tudo ficou resolvido. Eu não tinha praticamente nada, de modo que acabei me mudando já no dia seguinte. A Esther me deu uma cama de solteiro, me emprestou lá uma parte do sofá, mais um micro-ondas, uns objetos de cozinha, uns pratos. E eu comprei algumas coisas no mercado que tinha ali perto. Só para, não ficar completamente sem estrutura. Já era alguma coisa. E depois, pensando em tudo, o que tinha acontecido nos últimos anos da minha vida, não que eu não soubesse, mas eu comecei a pensar e chegar à conclusão de que a Esther, ela tinha um coração de ouro. Eu sempre soube disso, repito. Só que, naquele momento, eu acho que isso bateu com mais força, assim, dentro de mim, porque uma mulher, para ter sido traída do jeito que ela foi, e depois se condoer do sofrimento do ex-marido, de lá na casa do meu primo, só para me informar que tinha uma pecinha ali do lado da casa dela, Será que ela ainda gostava de mim? Mesmo ela tendo deixado bem claro que não queria que eu voltasse para casa? Ou será que estava me estendendo a mão porque era uma pessoa boa? Só isso. E, de qualquer modo, me estabeleci e a gente foi tocando a vida. Desde o primeiro dia, não vou negar que eu tentei uma reaproximação. Até porque, como eu já falei, eu sentia falta da Esther. Gostava dela ainda. Aliás, nunca deixei de gostar. Só que desde o primeiro instante, ela deixou bem claro que não iria acontecer nada demais entre nós. Que não era nem para eu ficar alimentando esperança. Isso ela falou desde o primeiro dia. Mas só eu sei o quanto era difícil para mim. À noite, por exemplo, sozinho naquela casa. Que na verdade não era nem casa, era uma peça que eu fazia de tudo ali. Era quarto, era cozinha. Principalmente sabendo que ele estava ali do outro lado daquela parede. Às vezes eu ficava ali quietinho, pensando na vida. Aí escutava algum barulho lá, barulho do chuveiro, por exemplo, e ficava imaginando a Esther tomando banho. Olha, me dava uma vontade tão grande de entrar naquela casa, de abraçá-la, de fazer amor com ela. E depois, quando ela apagava as luzes, certamente para se deitar, minha vontade aumentava.
de entrar por aquela porta, ou então arrombar aquela janela e pular, sei lá, e me deitar a seu lado ali naquela cama. Só Deus sabe o quanto foi difícil para mim aquela fase. Quando eu estava longe, pelo menos estava, sabe, mais conformado. Não ficava remoendo tanto. Só que ali, morando do lado, a poucos metros de distância, separados apenas por aquela parede de madeira, eu não conseguia sossegar o coração. Sempre que era possível, eu tentava escutar algum ruído, alguma coisa que... E mais do que isso, às vezes forçava um encontro no pátio, no corredor, ali, sabia mais ou menos a hora que ela chegava, sabe, tentando uma reaproximação, mas ela fazia jogo duro. Até que um dia, a gente conversando, eu lembro que tentei segurá-la assim pela mão e meu objetivo era beijá-la. Mesmo ela já tendo dito várias vezes que não queria. Só que ela me empurrou. Já falei para você não chegar perto, Emílio. Pelo amor de Deus, será que você não entendeu? Não me faça eu me arrepender por ter te oferecido essa casinha para você morar. Sabe, não era só da boca para fora, não. Eu acho que foi só nesse dia que eu me dei conta que ela falava sério, quando dizia que não queria minha volta. Só Deus para saber como eu sofri com aquela negativa e com aquela reação que ela teve. Embora, lá no fundo, eu tivesse consciência de que merecia. Sabe, a grande verdade é quando eu tinha tudo na mão, eu sei lá por quê, a cabeça da gente é tão estranha. Não dei valor. E mesmo tendo consciência de que tinha tudo com ela. Sabe, tem horas que, repito, eu começo a pensar em tudo que eu fiz e não dá para entender. De qualquer maneira, a realidade era aquela. Às vezes, eu escutava conversando, rindo do outro lado da parede, com certeza conversando com alguém no telefone. Sabe, no meio de tudo isso, tinha só uma coisa que me consolava. Eu sabia. Tinha quase certeza, porque certeza 100% a gente não tá. Mas eu sabia, com quase 100% de certeza, que ela não tinha outra pessoa. Até porque se tivesse, eu saberia. Não digo que ela fosse trazer o cara ali, na casa dela, mas alguma coisa eu perceberia. Uma conversa por telefone, até porque, repito, às vezes dava para ouvir ela conversando no celular. Quando não estava trabalhando, por exemplo, ela sempre estava por ali. E se tivesse alguém, vamos convir. Mesmo que não trouxesse o cara ali, na casa dela, iria passar uma boa parte do tempo na rua. Só que não era o caso. E pelo menos isso me deixava mais tranquilo. Renovava aquela minha esperança de que, sei lá, mais dia menos dia, a gente pudesse se acertar de novo. O problema é que o tempo foi passando e ela se mantinha naquela posição. E isso estava me enlouquecendo. Pelo menos esse desprezo serviu para alguma coisa. Porque eu tive muito tempo para fazer um verdadeiro balanço da minha vida. Já andava pensando. Só que durante esse tempo todo, refleti muito. Olha, eu me virei do avesso de tanto que me recriminei. E de certo modo, foi uma coisa que me fez até um certo bem, porque sabe, tem horas que você passa o tempo e você não consegue amadurecer. Você não consegue ver. Até que o sofrimento faz o serviço. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui me dando conta, não que não soubesse, mas fui me conscientizando de verdade
das burradas que eu tinha cometido na minha vida, principalmente em relação a ela. Meu Deus, era para estarmos juntos ainda. Eu sabia que ela me amava. E o mais irônico é aquilo que eu já falei. Apesar de já tê-la traído muitas vezes, eu também gostava da Esther. Tanto que mesmo do lado de outra, eu sentia saudade dela. Quem sabe estivéssemos morando até naquela mesma casinha. Quem sabe até ela tivesse engravidado. Até porque era seu sonho ser mãe. Só que eu, para dizer bem a verdade, quando ela falava nessa coisa de filho, eu nem dava muita bola. Minha prioridade sempre foi outra. Era sempre eu e mais ninguém. Sabe, as minhas farras, as minhas puladas de cerca, reconheço, era uma pessoa muito, mas muito, muito egoísta. E agora eu estava ali, sozinho, desprezado pela minha mulher, ou por outra ex-mulher, né? Porque mesmo tendo me estendido a mão, pelo jeito, ela não queria mais nada comigo. Bom, depois de tudo que eu tinha feito, ela não devia mais sentir aquele amor. E muito menos confiança, porque a gente sabe que às vezes a pessoa gosta, mas se faltar confiança, a pessoa fica com medo de sofrer de novo e... Até que um domingo, justamente naquele dia, eu estava fazendo aniversário. Só que eu andava com a minha cabeça tão no mundo da lua, que olha, nem atinei que era meu aniversário. Sabe como você... Sabe, tem tanta coisa na cabeça que, sei lá, deve ter passado alguns dias atrás ali, que dali a alguns dias eu estaria fazendo mais um ano, mas foi uma coisa que se apareceu, sumiu. Pois não é que de repente alguém bateu na porta e me chamou. Emílio, tá em casa? Não precisei nem abrir a porta, até porque reconheceria a voz da minha ex-mulher. Mesmo no meio de outras vozes, fui correndo abrir, com o coração aos pulos. Porque mesmo morando assim, tão pertinho, ela dificilmente me procurava para a gente conversar. Era sempre eu que ia atrás, que forçava, e mesmo assim, ela sempre me tratava assim com tanta indiferença. Que olha, até de procurá-la, eu já estava desistindo, porque você tenta uma vez, tenta duas, e sente aquele desprezo, aquela indiferença, até que chega uma hora que... E olha, se eu já estava surpreso, fiquei ainda mais surpreso quando vi que ela tinha um pacotinho assim na mão. Assim que abri a porta, ela falou: não esqueci do teu aniversário, viu? Isso aqui é pra você. Você tá falando sério? Meu Deus, você lembrou? Olha, eu nem acreditei. Não é que essa mulher tinha me comprado um presente? Abri aquele embrulho, mas do modo mais afoito possível. Era uma camisa de colarinho. Uma camisa bonita, assim, cor de vinho. Olha, eu fiquei tão feliz. Mais do que isso, fiquei tão emocionado porque ninguém, na verdade, nem mesmo eu, tinha lembrado muito bem do meu aniversário. Mas ela lembrou. E fiquei ainda mais feliz porque depois que eu agradeci, eu fiz menção assim de lhe dar um abraço por agradecimento, mas sabe, com aquele receio que de repente ela me empurrasse, só que ela não me empurrou, não me evitou, e trocamos um abraço tão apertado, como fazia muitos anos que a gente não trocava. E o melhor é que depois ela ainda me convidou para almoçar com ela. Olha, sabe como você não acredita? Foi um dos melhores domingos da minha vida, se não foi o melhor. Porque
eu acho que depois de tanta negativa, foi um primeiro instante em que eu senti que podia ser o começo de uma reaproximação. Quem sabe ele estivesse me dando alguma abertura para um novo recomeço, porque foi por isso, inclusive, que eu procurei não avançar o sinal. Sabe, pensei comigo mesmo, olha, se for uma chance que está se desenhando, melhor eu ir devagar para não estragar tudo, dar tempo ao tempo, esperar pelo melhor momento de me aproximar, para conversar sobre esse assunto. Sabe, eu não queria assustá-la. Eu não queria que ela fugisse de mim. Ao contrário, o que eu queria é que ela, mesmo que aos poucos, recuperasse aquela confiança que ela tinha em mim, pelo menos lá, nos primeiros tempos. E olha, dia após dia, para minha alegria, eu fui notando que ela estava assim mais condescendente, ela não estava tão arisca, e a gente foi se reaproximando aos poucos. Ela começou a conversar mais comigo, por exemplo, até a sorrir, coisa que ela não fazia. A me tratar assim com mais delicadeza, até que combinamos de jantar juntos, ali mesmo na casa dela. Até que chegou uma hora que eu não resisti. Criei coragem e perguntei, Esther, será que olha, não fica brava comigo. Por favor, se você achar que não, só diga não. Tudo bem, eu vou aceitar na boa, mas será que eu podia ficar aqui com você? Dormir essa noite aqui na tua casa? Eu fiz aquela pergunta e já me preparei. Até porque, até então, todas as minhas tentativas de reaproximação tinham dado resultado muito ruim. Só que dessa vez ela não respondeu assim de bate-pronto. Ficou olhando para mim. Sabe quando você percebe que a pessoa tá meio indecisa? Sabe, o rosto dela, eu senti que o rosto dela perdeu aquela expressão dura que ela tinha quando olhava para mim. E sei lá, até que chegou um momento que, percebendo a fragilidade dela, mas não para me aproveitar da situação, e sim para, de repente, estabelecer uma possibilidade, assim, da gente ser feliz de um jeito que talvez estivéssemos sendo até hoje, se não fosse as minhas borradas. Eu me aproximei, assim, bem devagarinho, ainda meio... Fui ao seu encontro, lhe dei um abraço, e depois, percebendo que ela não se esquivou, me aproximei e trocamos um beijo na boca, que ela correspondeu, como nos nossos tempos de marido e mulher. Para minha felicidade, passamos aquela noite toda juntos, lá no quartinho dela, na sua cama, como nos tempos áureos, quando éramos casados. Olha, foi sem dúvida o melhor presente de toda a minha vida. E eu digo isso porque depois a gente conversou e ela resolveu, sabe, me dar mais uma oportunidade. Retomamos o casamento depois daquela noite linda que passamos juntos. A primeira depois de muito tempo de distância. Até que a certa altura, eu falei para ela que a amava, apesar de tudo que tinha feito. E ela falou que me amava também. Que nunca tinha conseguido parar de pensar em mim. Que tinha sofrido muito depois que nos separamos. E foi aí que selamos a volta, com um beijo apaixonado. Estamos juntos até hoje. E eu quero dizer para você, através dessa carta, uma coisa que já disse há algum tempo e depois não cumpri. Só que desta vez, Esther, vai ser diferente. Não vou ser o tolo que fui da vez anterior.
você pode ter certeza de uma coisa. Desta vez eu vou agarrar com unhas e dentes essa nova chance que você me deu. Tive tempo de sobra para pensar em todas as bobagens que eu fiz. Repito o que já disse nessa carta. Tem hora que, sabe, só o sofrimento mesmo é que faz a gente aprender. E durante esse tempo que estivemos juntos, é que deu para perceber e sentir na carne o quanto você me faz falta. E de uma coisa você pode estar certa. Não vou vacilar de novo. Pelo contrário, vou fazer o possível para ser um homem que talvez eu nunca tenha sido para você. Merecedor do amor que você sempre me dedicou. Até porque você é uma pessoa tão boa. Não é só o amor que eu sinto por você, mas só uma santa iria à minha procura depois de tudo que eu fiz, porque soube que eu estava me sentindo um intruso lá na casa do meu primo. Por isso tudo, eu te juro, te prometo que nunca mais vou fazer nenhuma besteira que coloque em risco o amor da gente. Olha, se depender de mim, a gente vai viver o resto dos nossos dias juntos. Eu sei que você, ainda hoje, e apesar de tudo, deve não acreditar muito em mim, ou pelo menos sentir uma certa insegurança, o que é normal. Só o tempo mesmo é que vai te mostrar, Esther, que dessa vez é para valer. Dessa vez, só mesmo se você me deixar um dia. Porque de você eu não deixo nunca mais. Sabe por quê? Porque entendi nesse tempo de sofrimento e de distância que você é o meu verdadeiro amor, que você é a mulher da minha vida.